Vamos para a aula de número 20. Nesta aula, nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo a questão de indutância e indução. Mas antes, vamos fazer um resumo da aula passada. Na aula passada, nós tratamos da lei de Faraday, os conceitos básicos da lei de Faraday e da lei de Lenz, e dos campos elétricos induzidos em consequência de variação de fluxo. Então, nós vimos duas versões aqui da lei de Faraday, onde há uma força eletromotriz induzida é consequência da variação temporal do fluxo magnético. E aqui a correlação com campos elétricos induzidos e a taxa de variação do fluxo magnético. E o sinalzinho de menos ali vem da lei de Lenz, que diz que o fluxo induzido tende a se opor à variação inicial do fluxo que ocorreu, que causou a indução. Nós também tratamos dos indutores, que é qualquer dispositivo para gerar campo magnético, e falamos também da indutância, que é uma característica de um indutor que diz, basicamente, qual a capacidade de gerar campo magnético que ele tem. A indutância dada por L ali. E aí nós fazemos a indutância por unidade de comprimento, o Lzão pelo Lzinho, igual μ0n² A, que é normalizado para a gente poder comparar entre os diversos tipos de indutores, e você pode notar que só depende de fatores geométricos a indutância. Muito bem, depois nós também falando da autoindução, que é uma força eletromotriz que o indutor induz em si mesmo, pelo simples fato de haver variação de fluxo magnético. Nossa força eletromotriz autoinduzida ela é dada por menos a indutância vezes a taxa de variação da corrente com o tempo naquele indutor. E os circuitos, também falamos dos circuitos que envolvem resistores e indutores, nós temos uma corrente, uma expressão para determinar o aumento da corrente num circuito do tipo RL, ela não é instantânea, ela tem uma taxa de variação temporal aqui, e também uma taxa para diminuição. E nós identificamos aqui uma constante de tempo indutivo que é característica dos sistemas que envolvem resistores e indutores. É dada pela indutância do indutor dividido pela resistência do sistema. Nós também analisamos aqui a energia que é armazenada no campo magnético. Ela é dada por metade da indutância vezes a corrente que gerou o campo magnético. E podemos falar também da densidade de energia, que é normalizada por volume, e ela fica em função aqui do campo magnético ao quadrado dividido por 2μ0. Nós falamos também, por fim, da indução mútua. Nós temos um par de bobinas, e uma delas está ligada a uma fonte, está gerando campo magnético variante. Então, a indução de uma bobina na outra, da bobina 1 na bobina 2, é dada... a força eletromotriz na bobina 1, devido à bobina 2, vai ser menos M, que é a indutância mútua, vezes a taxa de variação com o tempo da corrente na bobina 2. E a força eletromotriz induzida na bobina 2, devido à bobina 1, vai ser menos a indutância mútua, M, e a taxa de variação da corrente com o tempo na bobina 1. E elas ficam induzindo forças eletromotrizes uma na outra mutuamente. Daí o nome desses fatores aí. Então, na aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo esses conceitos e eu vou deixar lá no fim uma atividade para avaliação desta aula de número 20. Vamos começar com um exercício envolvendo lei de Faraday e lei de Lenz, e que trata da força eletromotriz induzida em uma bobina por um solenoide. Enfim, nós temos aqui uma bobina maior, essa é a apresentação do problema, um solenoide maior aqui, que a gente chama de S. E uma bobina interna aqui, que vamos chamar de C, que é uma bobina menor. Tem um eixo aqui que identifica o meio dos dois solenoides, e o solenoide externo é atravessado por uma corrente I. O interno não tem corrente. Então, aqui estão as características, o solenoide maior, ele tem 220 espiras por centímetro, ele tem um diâmetro de 3,2 centímetros e atravessa uma corrente de 1,5 amperes. Notem, gente, para resolver problema numérico, tem que transformar para o mesmo sistema de unidades. Aqui no nosso caso, estamos usando o sistema internacional. E a bobina C, ela é uma bobina menor, ela tem 130 espiras, um diâmetro de 2,1 centímetros e
mais uma informação que eles nos dá aqui no problema, é que essa corrente que percorre aqui, que é de 1,5 amperes, ela é desligada e ela vai, ela vai de 1,5 ampere a zero em 25 milissegundos. Tá? Então ela é zerada em algum momento do problema, para gerar a descrição do nosso problema, ela vai a zero e ela vai em 25 milissegundos. Tá? E a pergunta que eles nos fazem é: qual é o valor absoluto da força eletromotriz induzida na bobina C, nessa menorzinha aqui, tá? Enquanto a corrente do solenoide está variando, ou seja, enquanto ela está indo para zero. Então, nós temos aqui, eu deixei uma expressão para nos lembrar aqui, que a força eletromotriz induzida é menos N, o número de espiras, né, da bobina, vezes a taxa de variação do fluxo magnético com o tempo nesta bobina. Então, nós temos aqui ó, o εc, para dizer que, para identificar a bobina que nós estamos estudando aqui, que é a bobina C, né, é menos N vezes a taxa de variação do fluxo magnético nesta bobina em função do tempo. E nós podemos, como a taxa linear aqui, ela não tem uma dependência diferente da dependência linear, nós podemos escrever esse dφb e esse dt como deltas de φb e deltas de t. Tá? Então nós identificamos imediatamente aqui o delta de t como 25 milissegundos e o delta de φb, né, ele vai, o φ final vai ser zero, porque quando a corrente parou de variar ele vai ser zero. E no meio do caminho ele vai ter uma variação. Né? Então nós podemos agora identificar quem é o φb. Né? Vamos colocar o fluxo inicial com a corrente máxima, 1,5 amperes. Então nós sabemos que nós podemos calcular o φb como o campo que atravessa a área da bobina. Né? Aqui é a bobina C, a área da bobina C. E o campo ele é dado por μ0, né? de uma bobina, é dado por μ0 vezes a taxa, vezes o número de espiras por unidade de comprimento vezes a corrente, tá? Que atravessa a bobina. Então nós identificamos esses termos aqui e substituímos ele, aqui é o B, e aqui a área da bobina C, que é a área da bobina em questão. Né? Então nós temos lá que agora nós queremos o módulo, tá, gente? O valor absoluto, o módulo. Então o módulo de εc vai ser o módulo desta expressão aqui, nm0 nzinho i vezes a área da bobina C, tá? Dividido por 25 milissegundos. Nós substituímos todos esses valores que nós temos, nós chegamos em 75 milivolts. É a força eletromotriz induzida na bobina C, devido à variação de fluxo gerada pela bobina S. Vamos ver mais um problema aqui envolvendo a lei de Lenz e de Faraday. Trata agora da força eletromotriz e corrente induzidas por um campo magnético uniforme e variável. Tá? Então ele é uniformemente distribuído no espaço. Tá? Aqui são os pontinhos verdes. Tá? Então pontinho significa que ele está saindo da tela. Né? E está bem distribuído aqui, uniformemente distribuído no espaço. Então nós temos uma espira aqui com esse formato geométrico. É um formato geométrico de, vamos dizer, parece um D aqui, né? Mas a área que nos interessa desse formato é a área que está no campo magnético aqui, tá? E nessa parte ela tem um formato circular definido por este raio R, tá? E aí eles nos perguntam, dado esse problema, ele está ligado numa fonte, tem um epsilon da fonte aqui. Eles nos perguntam qual é o módulo sentido da força eletromotriz induzida na espira pelo campo no instante t igual a 10 segundos. E aí eles nos dizem que o campo é uniforme, dá para ver aqui no desenho, mas ele é variável, ele varia como? Com esta função temporal aqui, ó, b igual a 4.0t ao quadrado mais 2.0t mais 3,0. Tá? Essa é como ele varia no tempo. Aí eles nos dão o epsilon da fonte, 2 volts, o Rzinho ali, que determina esse arco aqui, né, 0,2 metros, e a resistência do fio, 2 ohms. Né? Então, muito bem. Como é que nós vamos tratar o caso? Queremos saber a força eletromotriz. Então, de novo, usamos a mesma expressão. Aqui, né, ó, o N igual a 1, é uma espira só. Então, o epsilon induzido, né, vai ser a taxa de variação do fluxo magnético.
né, com o tempo. Então, ddt de B vezes A. A gente identifica aqui o fluxo magnético, é o campo vezes a área em que o indutor está aqui no campo magnético, né, onde tem campo. E aí, é interessante notar, então, que nós podemos dar mais um passo aqui, a área não vai depender do tempo, mas o campo magnético depende do tempo, ele tem uma função temporal. Então nós temos que fazer a derivada dele aqui para encontrar qual que é a força eletromotriz induzida. Fazendo essa derivada, né, dando mais um passo aqui, identificando a área, que a área de um círculo completo aqui, né, vai ser πr, aqui é metade, quer dizer, vai ser πr quadrado, e aqui a gente tem metade, então πr quadrado dividido por 2. E aqui a derivada do B. Inserimos aqui o B, campo magnético. Se nós dermos mais um passo, fazendo a derivada e simplificando, nós encontramos que a força eletromotriz induzida é πr quadrado sobre 2 vezes 8.0t mais 2.0. No t igual a 10 segundos, essa força eletromotriz induzida vai valer 5.2 volts. Note que ela é maior, inclusive, do que a própria força eletromotriz da fonte. Tá? Ela tem 5.2 volts, a induzida, e a fonte tem 2.0. Tá? Então, já dá para imaginar que a corrente vai no sentido inverso do que está originalmente na fonte. Mas vamos tratar o sentido, né, do Epson pela lei de Lenz. Então, a lei de Lenz diz que deve aparecer um fluxo que é oposto à variação inicial. Então, essa aqui está apontando a variação inicial, essa é o campo externo, que está apontando para fora, a força eletromotriz deve ser tal que gere um campo apontando para dentro. Tá? E aí, se você admitir que o campo está indo para dentro, então, segundo a lei de Lenz, você, usando a regra da mão direita, você tira o sentido da corrente, que é o mesmo sentido da força eletromotriz. Tá? Então, a gente tira aqui o E induzido, aqui o Epsilon induzido está no sentido horário. Aqui, tá? De modo que o fluxo magnético induzido fique para dentro da nossa tela. E a pergunta que eles nos fazem na sequência aqui é qual é a corrente na espira no instante t igual a 10. Tá? Então, para saber a corrente, nós sabermos aqui que a corrente vai ser o Epsilon total agora, né, porque nós temos da fonte mais o que foi induzido pela variação de campo, tá, dividido pela resistência do circuitinho nosso aqui da espira. Tá? Então, nós fazemos que foi o E induzido menos o E da fonte dividido pela resistência do fio. Se nós substituirmos, me desculpem, os valores, nós vamos encontrar uma corrente igual a 1,58 amperes. Mais um exercício envolvendo aqui a lei de Faraday e a lei de Lenz. Tá? Dessa vez nós temos uma força eletromotriz induzida por um campo magnético não uniforme, tá? E variável. Tá? Então agora são as duas coisas. No exemplo anterior, o campo era uniforme e variável. Aqui ele é não uniforme e variável. Tá? E como é que ele varia? Com essa função aqui, ó, 4t ao quadrado vezes x ao quadrado. Tá? Então a não uniformidade dele está no eixo x. Beleza? Então, qual é o problema? O problema é nós temos essa espira retangular de dimensões h e w, tá? E ela está na presença de um campo B que está entrando aqui na nossa tela, tem um x aqui. E esse campo, então, ele tem uma função temporal, 4t quadrado, e ainda ele tem uma não uniformidade ao longo do eixo x. Ao longo do eixo y ele é uniforme, mas ao longo do eixo x ele não é uniforme. Tá? Tem uma não uniformidade do tipo que vai com uma função quadrática em x. Tá? Eles nos dão aqui os tamanhos de w e h. E a pergunta então é qual o módulo e a direção da força eletromotriz induzida na espira no instante t igual a 0,1 segundos. Tá? Então aqui já tem uma dica, é que se o campo varia com a posição, e aí ele varia em x, não varia em y, então nós temos que integrar nós precisamos fazer um elemento infinitesimal aqui, dA, da área, e integrar ao longo de todo o eixo x. Como ele é uniforme em y, nós pegamos um dA que atravessa todo aqui, ó, a extensão h. Tá? E aí nós vamos integrar nos diferentes dAs ao longo do eixo x. Muito bem, então tratando do problema aqui, nós temos que o módulo do Epsilon, da força eletromotriz induzida, é igual à taxa de variação do fluxo
magnético com relação ao tempo. E o fluxo magnético nós podemos encontrar, então, fazendo a integral de B escalar dA. Tá? Ou então nós vamos ficar com B dA, cosseno entre as duas, nós temos cosseno de zero entre as duas. Tá? Então nós ficamos com a integral de B dA. Se nós dermos mais um passo, nós temos que identificar, né, lembrar que B depende de x. Tá? Nós vamos ficar com B de x, H dx. Tá? Esse H dx aqui, eu esqueci de ressaltar com cores, é o nosso próprio dA. Tá? Ele é H e vezes esse dx, essa é a área, né? Multiplicação do comprimento pelo dx infinitesimal. Tá? Então nós temos que integrar, o b não pode sair do integrando porque nós reconhecemos que ele é uma função de x. Então nós vamos ficar que o fluxo do campo magnético vai ser 4t² vezes x², é a função do nosso b, vezes h dx. Nós podemos dar mais um passo aqui, né, tirando a parte temporal e a parte constante do integrando, e nós vamos integrar em x² dx de 0 até 3. Tá? 3 é o comprimento máximo de W ali ao longo do eixo x, que é a dimensão que está ao longo do eixo x. Fazendo essa integração, nós vamos ficar então que o fluxo vai ser 4t² h, x² sobre 3 de 0 até 3. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar que o fluxo magnético é 72 vezes t². E aí nós vamos voltar aqui na nossa expressão, epsilon igual a dφ dt, e o φ é função do tempo. Então nós temos que fazer essa derivada aqui agora. Nós vamos encontrar que a força eletromotriz induzida vai ser 144T. Então, qual é o epsilon, né, no T igual a 0,1 segundos? Basta substituir aqui. Nós vamos encontrar que o epsilon é 14 volts. Tá? E aí como é que eu vou saber o sentido? Usar a lei de Lenz. O fluxo inicial cresce com o tempo. Essa é a primeira observação que temos que fazer. Aqui, ó, 4t². E o fluxo induzido é oposto à variação do inicial. Tá? Então, se o inicial está para dentro da tela, o fluxo induzido tem que ser para fora da tela. E a força eletromotriz induzida, se vocês fizerem então a regra da mão direita, vocês vão encontrar que ela está no sentido anti-horário deste retângulo. Tá? Mais um exercício então, ainda envolvendo lei de Faraday e lei de Lenz. Agora nós vamos tratar do campo elétrico induzido por um campo magnético variável. Né? Lembra que nós vimos na aula, nós podemos, variando o fluxo magnético, nós podemos gerar um campo elétrico induzido, independente de ter carga na posição ou não. Tá? Então, nós vamos, inclusive a mesma ilustração que nós usamos na aula passada, nós temos uma região circular que é preenchida por um campo magnético aqui que está entrando na tela. Tá? E essa região tem um raio R. E o que eles nos perguntam é qual é o módulo do campo elétrico induzido em pontos situados na região onde existe campo magnético, ou seja, dentro dessa região de raio R, mas numa distância R do centro da região, uma distância R qualquer, que ele identificou aqui como sendo esse desenho aqui. Então nós temos aqui as regiões de campo elétrico, lembrando da aula passada, elas são, o campo elétrico induzido ele é paralelo, né, ele é tangente a esta superfície aqui de integração, e nós vamos, ele nos deu aqui a taxa de variação do campo com o tempo, né, esse campo B aqui, 0,13 Tesla por segundo, nos deu aqui o tamanho do R, 8,5 centímetros, e depois ele nos deu aqui o R para que nós possamos encontrar valores à frente. Então, para encontrar o campo elétrico induzido, nós vamos usar essa versão aqui da lei de Faraday, que nos favorece porque envolve aqui o campo elétrico, né, induzido. Então, essa expressão nos diz que a integral no caminho fechado, né, que está designado aqui pelo R, do campo elétrico escalar ds é um elemento desse caminho, é igual menos a taxa de variação do fluxo magnético com o tempo. Tá? Lei de Faraday. Então, vamos resolver primeiro esse lado aqui, ó, a integral de caminho fechado do E escalar ds. Isso aqui vai ser o quê? Integral do caminho, né, na superfície fechada, e ds cosseno de θ igual a zero, que é o ângulo entre ds e E. Nós escolhemos ds aqui ao longo do E. Tá?
E nós vamos ficar então com E integral na superfície fechada ds. E a integral ds é o próprio comprimento dessa superfície, que é 2π vezes o rzinho. Tá? Então nós ficamos que essa integral vale E vezes 2π rzinho. Tá? E nós podemos então agora partir para resolver o outro lado da expressão. Então esse lado aqui nós já sabemos que vale E vezes 2πrzinho. E o outro lado, como nós queremos módulo, nós já tiramos aqui o sinal negativo e vamos ficar com dφ dt. E nós sabemos então que podemos escrever o φ como campo vezes a área, né, que está ali sob estudo. Então nós ficamos com a taxa de variação temporal de B vezes A. Isso vai ficar d dt de B vezes πrzinho ao quadrado, que é a área que nos interessa aqui. Tá? Muito bem. Dando mais um passo aqui, nós vamos identificar, né, ó, veja, o campo ele varia com o tempo. Então nós identificamos aqui, esse lado continua como está, nós podemos tirar aqui, né, πrzinho ao quadrado, e temos que ficar com a taxa de variação temporal do campo. Tá? Nós sabemos que ele varia com o tempo, nessa expressão aqui. Tá? Então, o campo elétrico induzido, ele vai ser Rzinho ao quadrado, né, naquela região lá, dB de t dt. Tá? Essa é a expressão para o campo. Note que ele depende, obviamente, da taxa de variação do campo. O campo elétrico induzido depende da taxa de variação do campo magnético, né, com o tempo. E também depende linearmente do raio ali, ó, da região onde que eu estou pegando. Tá? Substituindo os valores que nós temos para essa situação, nós vamos encontrar o campo elétrico induzido como 3,4 milivolts por metro. E agora eles nos perguntam o seguinte: qual é a expressão para o módulo do campo elétrico induzido em pontos fora da região em que existe o campo magnético, a uma distância r do centro desta região? Tá? E nos pedem então para calcular o valor dessa expressão para r igual a 12,5 centímetros. Tá? Ou seja, é uma região fora, né? A região de campo tem um R máximo aqui de 8,5. Nos pedem para calcular qual é o campo elétrico induzido na região fora ali do campo magnético, num Rzinho igual a 12,5 centímetros. Então nós vamos começar de novo aqui, vamos usar a lei de Faraday, integral superfície fechada de EDS igual a menos dφ dt. E esse lado esquerdo aqui da expressão, mesmo raciocínio do que acabamos de resolver. Então ficamos com E vezes 2πrzinho. Tá? E do lado direito, nós queremos o módulo, tiramos o sinal, dφ dt, e ficamos com d dt de B vezes A. E a área agora, que é a área de interesse, é a área máxima que nós temos campo magnético, ou seja, π vezes Rzão ao quadrado. Tá? Nós podemos então dar mais um passo aqui, escrever E vezes 2πrzinho igual a πrζão ao quadrado, dB de t dt. Nós podemos simplificar um pouco aqui, vamos ficar com o campo elétrico induzido, vai ser na região fora, né, do campo magnético, ele vai ser Rzão ao quadrado, dividido por 2Rzinho, vezes a taxa de variação do campo com o tempo. Tá? Então ela depende, na região fora desta região de campo magnético, o campo elétrico induzido depende da taxa de variação do campo e decai com Rzinho. Tá? 1 sobre Rzinho, tem esse termo aqui. Se nós calcularmos ali fora, 3,8 milivolts por metro. Notem que existe campo elétrico induzido fora da região do campo magnético. Tá? Esse é um dos fatores que nos permitem fazer os transformadores, por exemplo. Tá? Induzir, nós temos dois enrolamentos, nós induzimos campo elétrico num outro enrolamento a partir da taxa de variação do fluxo magnético gerado pelo primeiro enrolamento. Né? Perdão. Agora, gente, vamos tratar do campo elétrico induzido. Desculpe, nós continuamos tratando, né, do campo elétrico induzido. Isso aqui é só mais uma partezinha aqui de análise deste último problema, né? Em que nós vamos olhar como é que varia o campo elétrico dentro e fora dessa região de campo magnético. Tá? Então eu deixei a expressão aqui, ó, dentro
ele vai com a taxa de variação do campo, nesse caso aqui ela tem essa taxa, e ele cresce com Rzinho. Então, conforme eu vou aumentando o Rzinho, ele vai linearmente com Rzinho. Tá? Chega no Rzinho igual a Rzão, ele começa o quê? A decair com 1 sobre R. Está aqui. Tá? Essa é a expressão. Então, nós temos esse comportamento na região dentro, linear com Rzinho, e decaindo com 1 sobre R na região externa. Agora sim, vamos trocar de exercício. Agora nós vamos tratar um circuito RL. Tá? Circuito RL, nos instantes imediatamente após o fechamento dessa chave, então nós temos esse circuito aqui que está aberto ainda, e muito tempo depois. Então nós queremos saber no instante inicial e depois, muito tempo que passou depois que eu liguei a chave. Tá? Então, o nosso circuito aqui ele é composto por uma fonte, caracterizada por esse Epson, 18 volts. Ele tem uma malha aqui de um indutor L, de indutância 2 mA, e um resistor R de 9 ohms. Depois tem uma segunda malha com o mesmo resistor, perdão, e uma terceira também envolvendo um resistor e um indutor. Ambos, resistor com 9 ohms e um indutor com 2 mA. Beleza, esse é o nosso circuito. Então, ele está inicialmente aberto. Aí nós fechamos essa chave e ele nos pergunta qual é a corrente I que atravessa a fonte no instante em que a chave é fechada, imediatamente quando eu fecho. Tá? E aí nós temos que lembrar o que acontece com o indutor quando a gente faz uma variação de fluxo nele. Ele vai fazer uma autoindutância, né? E ele vai gerar uma força eletromotriz autoinduzida que vai gerar uma corrente que tende a gerar um fluxo magnético, uma variação de fluxo magnético na direção oposta àquela que foi gerada inicialmente. Tá? Então a corrente vai em geral no sentido oposto. Tá? Agora, assim que a gente liga, a variação de fluxo ela é muito grande. Tá? Fluxo magnético. Eu acabei de ligar, era zero, qualquer coisa além de zero é uma variação muito grande. Tá? Então, inicialmente, ele se comporta como se fosse um fio interrompido. A corrente não consegue passar lá. Ela vai passar por onde, então? Vai passar pelo único lugar que dá aqui, ó. Aqui tem um indutor, aqui também. Então, assim que eu ligo, imediatamente, aqui é como se fosse um fio interrompido e aqui também. Então, ele vai passar por onde? Pelo único caminho possível, que é nesta malha que contém apenas a resistência. Tá? E aí, como é que eu resolvo o problema? Lei das malhas, né? Se a gente aplicar a lei das malhas aqui, ó, no sentido horário, mais Epson menos IR, essa soma tem que dar zero. Nós tiramos então que a corrente vai ser o próprio Epson dividido pela resistência R aqui. Fazendo a conta, nós encontramos que a corrente que atravessa o circuito no instante inicial é 2 amperes. Tá? E agora ele quer saber qual é a corrente que atravessa a fonte, né? Depois que a chave permanece fechada por um longo tempo. Então, liguei, aconteceu toda aquela física que nós escrevemos, agora eu vou esperar um tempo bastante longo até que a corrente seja estável. Né? Então, quando a corrente ficar estável, o que vai acontecer? Enquanto a corrente está variando, nós temos variação de fluxo, temos forças eletromotrizes induzidas, toda essa física que nós já descrevemos. Mas quando passa bastante tempo, a corrente para de variar, que significa o quê? Que o fluxo magnético gerado aqui também para de variar. Notem, não deixa de ter campo magnético, deixa de ter variação de fluxo. Tá? Então, quando deixa de ter variação de fluxo, o indutor se comporta como um fio comum. Tá? Então, ele vai se comportar como um fio do circuito. Ou seja, como se ele não estivesse lá. Então, nós vamos ter aqui o quê? O circuito vai ser composto, então, por uma fonte e 3 resistores em paralelo. Tá? Então, a corrente que atravessa o circuito nessa situação, tempo muito longo, vai ser o próprio Epson do circuito dividido pela resistência equivalente. E a resistência equivalente é a resistência equivalente de 3 resistores em paralelo. 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Nós temos que o R equivalente é R sobre 3. Se nós substituirmos isso aqui, nós encontramos 6 amperes. Muito bem. Agora, nós vamos tratar de um solenoide real, gente. Então, a corrente em um circuito equivalente a RL, tá? Durante uma transição. E o solenoide é real. Então, eu coloco um circuito aqui, ó, mas o circuito pode ser só, quando eu estou tratando com
um solenoide real, ele pode ser apenas a fonte e o solenoide, porque o solenoide tem uma resistência interna. Ele é real, não é feito de fio ideal, é feito de um fio real. Então ele tem uma resistência, tá? Baixinho em geral, 0,37 ohms nesse caso aqui. E ele é caracterizado por essa indutância, 53 miliohms. Então, o circuito equivalente é como se ele tivesse um resistor em série aqui. Aí você fica um indutor ideal e um resistor em série. Isso caracteriza um equivalente de um indutor real. Tá? Então, a pergunta é, se o solenoide é ligado a uma bateria, quanto tempo a corrente leva para atingir metade do valor final? Tá? Muito bem. Então, nós vamos usar as expressões do circuito resistor e indutor, que nós encontramos, vamos pegar a expressão da corrente para enquanto a corrente está subindo, que é dada pela corrente igual a epsilon, dividido pelo R aqui do sistema, vezes 1 menos a exponencial de menos t sobre tau L. Né? E o tau L é o tempo característico indutivo do sistema. Tá? E a corrente final, nós acabamos de ver que ela é epsilon zero sobre R. Quando esse tzinho aqui vai para infinito, esse termo vai para zero, e a corrente, né, final, tempo muito longo, é epsilon sobre R. Então nós queremos saber, né, quanto tempo leva, né, para atingir metade da corrente final. Nós sabemos que a corrente final é essa, então nós vamos substituir deste lado aqui da expressão metade da corrente final. Tá? E é quem? Meio de epsilon sobre R, igual o restante da expressão aqui. Então, usando esses dois termos, nós podemos identificar aqui, ó, que a exponencial de menos t sobre tau L vai ser igual a 2. Tá? Aí eu posso então aplicar o logaritmo dos dois lados e eu posso isolar aqui o tempo como sendo tau L vezes ln de 2. E o tau L nós lembramos, né, que é a constante de tempo indutiva, ela é dada pela indutância do sistema dividida pela resistência do sistema. Tá? Então, substituindo aqui, nós temos todos os fatores para encontrar esse tempo. Então, o tempo que leva para a corrente chegar, nesse circuito, chegar à metade da corrente final, é 0,10 segundos. Tá? E ele vem com uma nova pergunta aqui: qual é a energia armazenada num campo magnético quando a corrente atinge o valor final? Tá? Então, mesma situação, nós temos então que a energia magnética armazenada, né, no campo magnético de um solenoide, nós vimos na aula passada, é metade da indutância, aqui agora vezes a corrente final ao quadrado. E a corrente final é epsilon sobre R. Nós queremos saber a energia armazenada no valor final de corrente. E aí então basta nós substituirmos aqui, ó, nós temos o B meio de L vezes o I final. O I final é epsilon sobre R. Substituindo aqui nós temos todos os valores, encontramos 31 joule, energia armazenada no campo magnético no solenoide quando a corrente atinge o seu valor final. Lembra que eu falei para vocês, né? Quando ela atinge o valor final não significa que deixa de ter campo, o campo está lá, inclusive armazena energia. Tá? O que para de acontecer é a variação de fluxo. Isso é importante. E a próxima pergunta, então, é: após quantas constantes de tempo metade da energia final está armazenada no campo magnético? Né? Então, da energia total possível de ser armazenada no campo magnético, quanto tempo em termos de constantes de tempo do sistema demora para chegar na metade dessa energia? Né? Então, nós vamos usar a nossa condição aqui, ó, a energia magnética armazenada que a gente quer saber, eu chamei de UB estrela aqui, é metade da energia magnética armazenada total possível para o sistema. Tá? Então nós podemos escrever esse lado de cá como metade de Li, usando essa expressão aqui, L é a indutância, vezes a corrente estrela ao quadrado. Vai ser igual a que? Metade da energia magnética armazenada total. Então vira um quarto aqui por causa do meio, né? L vezes I final. Essa é a energia magnética total, né? A gente usa o I final, tá? Que é dado por epsilon sobre R. Então, nós podemos escrever aqui, ó, usando essa expressão, uma relação entre o I estrela e o I final. Né? Nós vamos ter que o I estrela é o I final,
dividido por raiz de 2, e nós substituímos I final por essa expressão aqui, epsilon sobre R. Então nós ficamos que o I estrela é epsilon dividido por R raiz de 2. E aí nós podemos então usar esta corrente, esse I estrela, na expressão de aumento de corrente de um circuito RL. Tá? Então nós vamos ficar com epsilon vezes R, epsilon dividido por R vezes raiz de 2, vai ser igual a epsilon sobre R vezes 1 menos exponencial de menos t sobre tau L. Tá? Dando mais um passo aqui, nós podemos separar aqui exponencial de menos t sobre tau L igual 1 menos 1 sobre raiz de 2, que vai dar 0,293. Tá? De modo que nós podemos, aplicando o logaritmo dos dois lados, isolar o tempo. Nós vamos ficar que o tempo vai ser aproximadamente 1,2 vezes a constante de tempo indutiva do sistema, tá? Para que nós consigamos carregar metade da energia magnética total possível para esse sistema. Tá? Em 1,2 vezes a constante indutiva do sistema, de tempo indutivo do sistema, nós conseguimos carregar metade da energia magnética total a ser armazenada. Tá? E agora nós chegamos aqui no último exemplo, que trata da indutância mútua de duas bobinas coplanares. Tá? Então nós vamos tratar da indutância mútua e nós temos duas bobinas, uma maior aqui, caracterizada por esse Rzão, que está ligado aqui a uma fonte, passa uma corrente por ela e ela gera um campo aqui que está entrando na nossa tela, né? Tem um xizinho aqui. E na região interna aqui da bobina, né, tem uma bobina 2 aqui, de raio 2, que não está ligada em nenhuma fonte, apenas num perímetro para medir qual é a sua corrente induzida. Tá? Então note que elas são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, e elas estão alinhadas com um eixo central aqui. Tá? Então eles nos dão as características aqui, ó, que a bobina 1 tem um raio R1 e um número N1 de espiras, e a bobina 2, R2 e N2 espiras. Quer saber qual é a expressão da indutância mútua M para este arranjo de bobinas, supondo que o raio da bobina 1, que é quem gera campo, é muito maior do que o raio da bobina 2. Tá? E aqui eu coloquei a expressão da indutância mútua, M21, N2 vezes Φ21 dividido por I1, tá? Para a gente poder usar. Então, vamos começar calculando, né, a própria indutância mútua, M21. Tá? Então, vai ser o quê? É a indutância na espira 2 devido à espira 1. Então, nós temos o número de espiras da bobina 2, tá? Que é a bobina de interesse. Nós temos o fluxo magnético na bobina 2 devido à bobina 1. E nós temos a corrente na bobina 1, que é quem gera o fluxo magnético. Tá? E aí nós podemos identificar aqui o Φ21 como sendo quem? O campo gerado pela bobina 1 através da área da bobina 2, que é o que nos interessa. E aí nós podemos dar mais um passo, substituindo essas coisas na expressão acima, e lembrando aqui, ó, que nós temos a área da bobina 2, que fica π vezes R2 ao quadrado. Então a expressão da indutância mútua até agora é M21 igual N2 vezes B1 vezes π R2 ao quadrado dividido por I1. E aí agora, para saber qual é o campo B1, nós vamos usar a expressão que a gente já encontrou nas aulas passadas, lá nas aulas de campo magnético gerado por corrente. Se vocês tiverem dúvida, deem uma olhadinha lá. Mas esse é o campo ao longo de um eixo Z que está alinhado com o centro de uma bobina. Tá? Então, nós encontramos uma expressão que é μ0, permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente que atravessa a bobina, vezes o seu raio ao quadrado, dividido por duas vezes o seu raio ao quadrado, mais a distância do ponto ao longo do eixo Z, né, de observação. Tudo isso aqui é elevado a 3 meios. Agora, como essas bobinas aqui elas estão coplanares, nós vamos fazer uma aproximação. Z igual a zero. Né? Uma bobina não está distante da outra ao longo do eixo Z, que pode ser esse que está passando pelo centro aqui. Tá? Elas estão no mesmo plano, então o Z tem que ser zero. Tá? Então nós colocamos Z igual a zero nesta expressão aqui e substituímos o campo B1 pela expressão resultante com Z igual a zero. Nós vamos ficar aqui com M21 vai ser N2, número de espiras da bobina 2, vezes μ0,
vezes o número de espiras da bobina 1, vezes a corrente da bobina 1, dividido por 2 vezes o raio da bobina 1, aqui está o nosso B, tá? B1, vezes π, R quadrado, R2 ao quadrado, tá? Área 2 aqui, dividido pela corrente 1. E nós podemos escrever finalmente aqui a expressão da indutância mútua da bobina, na bobina 2 devido à bobina 1 como π vezes μ0, μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, número de espiras da bobina 1 vezes o número de espiras da bobina 2, vezes o raio ao quadrado da bobina 2, dividido por 2 vezes o raio da bobina 1. Esta é a expressão para a indutância mútua. E como vale para as duas bobinas, né, a indutância da 1 na 2 vai ter essa mesma expressão. Tá? E aí eles nos perguntam aqui, então, qual é o valor da indutância mútua, M2,1, para N1 igual a N2, ou seja, o mesmo número de espiras, 1.200 espiras em cada bobina, e dando os valores do raio 2 igual a 1,1 centímetro, do raio 1 igual a 15 centímetros, né, a bobina maior. Se nós pegarmos então a expressão que nós acabamos de encontrar e substituir todos os valores, nós vamos encontrar aqui então que a indutância mútua ela é aproximadamente 2,3 mH. Tá? Então, pessoal, esses foram os exemplos, os exercícios a resolver tratando de indutância e indução. Né? Eu vou deixar um exercício para vocês de avaliação, então, na descrição do vídeo aqui e também lá no site. E na próxima aula nós vamos tratar de correntes alternadas e, deixa eu chegar aqui, oscilações eletromagnéticas e correntes alternadas. Será a temática da nossa próxima aula, então. Fiquem bem e nós nos vemos lá.